Olá, meus amigos, graça e paz. Sempre é uma alegria enorme poder chegar até você e compartilhar uma palavra de Deus. Se porventura você está acessando esse canal pela primeira vez, por favor, continue conosco. Tem uma palavra da parte de Deus que vai abençoar a sua vida. E se porventura você também não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a divulgar essa mensagem para outras pessoas, fazendo que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas e assim a palavra de Deus alcance o maior número possível de pessoas. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é de grande relevância para nós, para mim e para você. Vamos mudar um pouco o foco hoje. Os últimos vídeos que nós postamos aqui, eu compartilhei sobre aconselhamentos à vida conjugal, ao casal. Hoje eu quero mudar um pouco o rumo do assunto, mas abordar um tema de grande relevância para nossos dias. Advertências de Deus. Esse é o tema de hoje. Advertências de Deus. Queridos, é um momento muito oportuno para a gente pensar nesse tema. Só para pensar que nos dias em que estamos vivendo, ao longo da Bíblia, queridos, a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente percebe no Antigo e no Novo Testamento Deus advertindo o seu povo. Mesmo em meio à desobediência do seu povo, a palavra de Deus sempre ecoou no meio dos seus filhos, no meio do povo de Deus, advertindo-os. Em meio à incredulidade do povo, Deus, através dos seus profetas, nunca desistiu de trazer a sua mensagem de advertência ao povo querido de Deus. Há mais de 2000 anos, Deus tem advertido o seu povo. Deus continua advertindo o seu povo através das seguintes palavras. Uma das palavras que mais tem sido pregada no Antigo Testamento e também no Novo, através dos profetas do Senhor, dos porta-vozes de Deus, é a palavra arrependei-vos. A gente encontra isso em Mateus capítulo 3, verso número 2, logo que João Batista surge, a mensagem principal de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A gente encontra isso, Paulo também pregando aos sábios em Atenas, Atos 17, 30, e diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É a mensagem de Deus. A gente encontra isso no Antigo Testamento. Deus chamando o povo ao arrependimento. Sabe por que Deus chama o povo, chama os seus filhos, chama a sua igreja ao arrependimento? Porque o povo, a igreja do Senhor, o povo de Deus, constantemente vive fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Constantemente vivem pecando diante do Deus Santo. A gente percebe isso quando a gente lê o livro dos Reis, a gente vai perceber e diz em muitos momentos, em muitos capítulos do livro dos Reis, dizendo a palavra: e fez o povo que era mau perante o Senhor. O povo de Deus sempre foi um povo que pecou contra o seu Deus. E Deus sempre chama, diante do erro do seu povo, que eles se arrependam dos seus pecados cometidos. Queridos, em todo o tempo, já há muitos anos, como eu disse no começo, há mais de 2000 anos, Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. E essa mensagem continua. Deus continua nos chamando ao arrependimento. Deus continua nos chamando para que nos voltemos para Ele.
Mas uma outra palavra que Deus registra na sua palavra, que está registrada na palavra de Deus, Mateus 6,33, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Há uma necessidade de buscar o Senhor, de se aproximar de Deus. Isaías capítulo 5, verso 6, o profeta diz nesse texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Há uma necessidade constante de buscar o Senhor, de se aproximar dele. Há mais de 2000 anos o Senhor chama o seu povo para que o busque, para que se aproximem dele. E a gente, fazendo uma análise, queridos, nos nossos dias, fazendo uma análise na vida do povo do Senhor atualmente, da igreja do Senhor nesses dias, será que nós temos nos arrependido dos nossos pecados? Será que nós temos buscado o Senhor com mais intensidade? Eu pergunto para você que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo nessa hora, será que você... Qual foi a última vez que você se arrependeu profundamente de um erro cometido? Qual foi a última vez que você chorou verdadeiramente arrependido por um erro que você cometeu e que você sentiu que ofendeu a santidade de Deus, que você entristeceu a Deus? Como tem sido a maneira como você tem buscado a Deus? Você admite, sendo sincero com você mesmo, será que você tem buscado com intensidade a Deus? Mesmo nesse tempo tão complicado que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, será que você tem buscado com mais intensidade o Senhor? Podemos dizer que o coronavírus é uma advertência de Deus. No Antigo Testamento, quando o povo se distanciava da vontade do Senhor, se tornava rebelde à ordem de Deus, Deus levantava um povo pagão. Deus levantava uma nação que não conhecia o Deus verdadeiro para humilhar, para escravizar, para disciplinar o povo do Senhor. E que isso era vergonhoso, né? Uma nação pagã, uma nação que não conhecia o Deus verdadeiro, humilhando aquela nação, humilhando aquele povo que conhecia Deus. Era uma disciplina de Deus. Hoje Deus envia o coronavírus. É permissão do Senhor. Tem muitos que dizem que o coronavírus colocam as várias razões porque o coronavírus está no mundo, está tirando tantas vidas. Mas, na verdade, o coronavírus é uma permissão de Deus, porque nada acontece nesse mundo que não seja permitido por Deus, queridos. Então, o coronavírus ele é uma permissão de Deus justamente para divertir o seu povo. Porque, se formos sinceros, o povo do Senhor, na grande maioria, claro que não são todos, mas na grande maioria o povo do Senhor tem sido um povo rebelde. Os filhos do Senhor têm sido rebeldes diante da santidade, diante da vontade de Deus. Em vez de buscar o Senhor em primeiro lugar, com intensidade, na grande maioria, os filhos do Senhor têm buscado os seus próprios interesses. Têm se preocupado em ter e em possuir, e não em ser um verdadeiro servo de Deus, obediente, dedicado ao Senhor. Deus está nos corrigindo. Deus está nos chamando a atenção para que nos voltemos para Ele, para que nós busquemos e viver no centro da sua vontade. Sabia de uma coisa, querido, que Deus jamais vai aceitar que nós vivamos em desobediência a Ele. Deus jamais vai aceitar que você se afaste da sua vontade, do seu caminho, do caminho dele, do caminho da vida eterna, do caminho da felicidade, do caminho da verdadeira alegria. Você sabia disso? Deus nunca vai aceitar.
Deus é capaz de qualquer coisa por você. Deus é capaz de qualquer coisa por causa do seu povo. A prova disso é que Deus foi capaz de crucificar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, passando por toda aquela humilhação e vergonha, justamente para que nós nos aproximássemos de Deus novamente. Para que o acesso nosso, para que o acesso do povo de Deus fosse aberto novamente à presença do Senhor Todo-Poderoso. Deus jamais vai aceitar que você o abandone. Você vai ser chamado a atenção, você vai ser corrigido. O Senhor vai te chamar de todos os jeitos para você se humilhar, para você se render diante dEle. Porque você precisa, e Deus não faz isso com raiva, Deus não faz isso com ódio, mas Deus faz isso para o nosso próprio bem. Porque Ele quer o nosso bem. Deus nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados. Deus nos chama para que nós o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, os interesses de Deus, e não os nossos interesses. Nós estamos numa geração, queridos, totalmente consumista, materialista, interessado nas coisas materiais. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. É tempo de fazermos uma reflexão na nossa vida. E com certeza o Espírito de Deus vai trazer no seu coração, se você parar para refletir nesse momento, o Espírito Santo vai trazer na sua memória, vai trazer na sua mente o que é que você tem feito que não tem agradado a Deus. O que é que você tem buscado, que você tem se distanciado da verdadeira busca necessária, que é o reino de Deus. Mas Deus também nos adverte para que nos convertamos a Ele. Atos 3,19, a palavra do Senhor diz, na parte B do versículo 19, de Atos capítulo 3, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Deus chama o seu povo a se converter a Ele, a abandonar as coisas erradas da vida e se concentrar em Deus, somente nele. Essas advertências preciosas, queridos, elas estão ecoando nesse momento que nós estamos passando. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e converta-se dos seus pecados. Essas palavras de advertência estão ecoando, não é lá no passado, não é há 2000 anos atrás, é agora, é hoje. É nesse momento que essas palavras estão ecoando para que nós voltemos para o Senhor, para que nós nos humilhemos diante do nosso Deus, arrependidos, buscando o seu perdão, sua misericórdia, para que voltemos ao centro da sua vontade, para que vivamos para o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados e salvos pelo Senhor, que é vivermos para o louvor da sua glória. O povo de Deus sempre foi desobediente, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, sempre deu oportunidade de arrependimento. Deus sempre deu uma segunda chance para o seu povo. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, Deus quer te dar uma segunda chance. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, que está ouvindo essa palavra nesse momento, quem sabe você não tenha andado longe do verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Quem sabe você não tem vivido uma vida totalmente bagunçada diante de Deus. E Deus está te chamando nesse momento para uma reconciliação, para um arrependimento profundo, para que se volte para Ele. Ele está te dando nesse momento uma segunda chance. Reconcilie-se com o Senhor. Deus está chamando a atenção do seu povo espalhado em toda parte na terra, em todos os 4 cantos desse planeta, onde está a igreja do Senhor. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento.
Deus está chamando o seu povo para se voltar para Ele, para se render diante dEle. E por que não dizer, Deus está chamando a humanidade para se humilhar diante dEle, uma humanidade que a passos largos se distancia para longe de Deus, na idolatria, na imoralidade, na violência, mergulhados no mundo de pecado. Deus está chamando para se arrepender, para se converter, para buscá-lo em primeiro lugar. Quero deixar essa palavra para você. Deus está te dando nesse momento uma segunda chance. Volte-se para Ele. Quero orar com você nessa oportunidade. Pai, eu quero te louvar por Tua palavra nesse momento, Senhor. Quero te louvar porque o Senhor não nos castiga conforme os nossos pecados merecem. Mas o Senhor sempre nos dá oportunidade de arrependimento. O Senhor sempre nos adverte, querendo o nosso bem. Eu quero te louvar nessa hora, Senhor. Muito obrigado. E pedir que essa palavra incomode corações. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, que talvez está orando comigo, seja voltada para Ti, arrependida dos seus pecados, ó Deus. Que o Senhor restaure a comunhão, o prazer dessa pessoa te servir, ó Deus. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia de tantas pessoas que estão à beira da morte nesse momento, que estão no leito da enfermidade, de tantas famílias que estão aflitas nesse momento. Tem misericórdia, Senhor. Pai, eu te peço a Tua bênção, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Essa é a palavra de hoje. Pedir que você compartilhe no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, que essa palavra alcance o maior número possível de pessoas com a sua ajuda, tá bom? Fique na paz de Cristo, a gente se vê numa outra oportunidade.